Fala, tropa! Estou trazendo para vocês mais um vídeo finalmente, depois de um hiato aí no canal, né? Estou aqui para mostrar para vocês agora a segunda tier list do canal, que vou estar ranqueando sobre cada jogador, né? Dessa vez é o Juan Pablo, vou estar ranqueando e comentando aqui. Eu decidi colocar duas categorias a mais, diferente daquele vídeo do Felipe, tá? Agora nós temos aqui o melhor, bom, muito bom. Pera aí que tem algum... Tá errado, cara, aqui, pera aí. Pronto, muito bom, tá lá em cima. Aí o bom vem embaixo, o mediano, ruim, muito ruim e o pior torneio de determinado jogador, né? Nesse caso é o Juan Pablo. Bom, galera, está aqui todos os 12 jogos ranqueados do Juan, tá? Pra vocês. Esses 6 aqui são de 2023, de 2022/2023, né? Muito tempo atrás, quando ele era menor, na época dos torneios do LP. E aqui embaixo tá os 6 jogos do ano passado, cara. Todos os jogos dele vão ser ranqueados agora. Chegou a hora de falar sobre Juan Pablo, finalmente, para eu dizer o que eu penso sobre cada torneio, sobre cada jogo dele, hein? Eu não vou avaliar só se ele chegou longe em cada torneio não, tá, galera? Só para dizer aqui para vocês, eu vou avaliar também a performance dele. Então, sem mais delongas, vamos começar essa tier list aqui com o primeiro jogo, a estreia do Juan Pablo contra o Tyson. Cara, onde será que eu vou colocar, mano, aqui? Esse jogo contra o Tyson eu tava revendo, né? Eu tava revendo todos os 12 jogos do Juan. Anteontem eu revi todos os 12 jogos. Comecei no sábado e terminei no domingo, ontem. E, cara, esse jogo aqui eu pensava que ele era bom, tá? Que o Juan tinha jogado bem. Mas eu fui rever, cara, ele realmente não jogou bem. Foi a estreia do Juan contra o Tyson Costa. Tyson que também não era lá esse grande jogador, né, na época, cara. Foi um jogo de muitos gols, 14-9, tá? Aí quem olha assim pensa, pô, 23 gols em 10 minutos, cara. É muita coisa, então o jogo realmente foi bom. Não, tá? Se engana quem pensa que foi um bom jogo. Foi um jogo muito parado, onde literalmente era cortar pro lado e chutar, né? E era gol. Os caras não tinham defesa nenhuma, muito menos o Juan, cara. Sofreu 14 gols do Tyson, né? Inacreditável, né, mano? Mas fez 9 gols nesse jogo, né? Perdeu, não foi tão mal também, sabe? Como ele vinha a ser depois, né? No LP. Pra uma estreia, mano, até que ele não foi tão mal, não. Apesar do jogo ter sido ruim dele. Mas perdeu, né, cara? Não dá, eu acho que pra botar aqui no muito ruim, não foi nem de longe o pior jogo dele, cara, contra o Tyson. Mediano, talvez, cara, fez 9 gols, né, mano? Mas eu vou botar no ruim porque ele perdeu, tá, esse jogo. Então, vai ficar no ruim mesmo, cara. Não é um lixo de jogo do Juan, mas também tá muito longe de ser bom, cara. Muitos erros defensivos, como sempre, né? E aí, pô, cara, na estreia sofrer 14 gols é meio complicado, mano. Vai ficar no ruim sim. Infelizmente eu acho que não dá pra levar pro mediano, não. Se ele tivesse perdido assim de 8-7, talvez, né? Dava pra colocar no mediano aí, pode ser. Mas a performance dele, principalmente no primeiro tempo, não foi lá essas coisas. No segundo ele melhorou um pouco, eu achei. Fez bastante gol, mas é isso, cara. Não deixa de ser ruim não, tá? Foi fraquinha, uma performance fraquinha, mas pra uma estreia até que bem mais ou menos, né? Mas eu vou colocar no ruim pela forma, né, que foi, cara. 14 gols sofridos é muita coisa. Bom, vamos lá, segundo jogo. Aqui já entra, cara, mano. Pô, pelo amor de Deus, bicho. Juan e Eric versus o Andrew e Marcos. Eu tava até comentando no grupo, né, domingo, sobre esse jogo aqui, mano. Pelo amor de Deus, bicho. 18-1, o que falar sobre isso? Passeio, né, mano? Se vocês querem saber o que é ser brutalmente molestado, assista. Pelo amor de Deus, esse jogo aqui. Cara, ele tava junto com o Eric, né, mano? Que também tava na zona de horror na época, né? Que tinha isso. Tinha a zona de horror, ele tava lá mesmo, o Eric, e o Juan também estava. Contra o Andrew e Marcos, né? Fizeram sua estreia, que puta estreia, né? Por sinal dos dois. Quer dizer, do Andrew, né? Porque o Marcos já tinha estreado antes do torneio 4. Mas, cara, não tem muito o que dizer não, mano. É muito ruim esse jogo, mano, do Juan. Muito ruim mesmo. Ele errou vários passes nesse jogo. O cara sofreu 18 gols, né, mano? É uma marca histórica aí, mano. Não tem como falar nem que foi ruim. Pra mim foi muito ruim esse jogo. Candidato a ser o pior, tá? É porque tem um que eu vou já chegar aqui, pra mim foi o pior.
que ele tava sozinho, né? Dando spoiler já. Mas aqui, mano, apesar de estar junto com o Eric, o cara não fez nada, mano, nesse jogo. Só errou passe, tomou drible do Andrew e do Marcos, principalmente do Andrew, né? Ganhou o apelido de pai dele a partir desse jogo, 18-1. Cara, a maior goleada, né, mano? Foi a maior goleada da época do LP, tirando amistoso contra o Antônio, né? Que ele mesmo tomou de 21 também. Mas, cara, é tenso. Esse era o normal do Juan na época. Era sofrer 18 gols, tá? Não se expandem com isso não, cara. Era desse nível aí. Um gol a cada 30 segundos que eles sofreram, tá? Muito ruim, mano, a performance dele. Não tem nem o que dizer muito. Todo mundo já sabe e já viu, né? Era um gol a cada 30 segundos, mano. O cara não respirava e errava passe. E pra terminar, o gol de honra ainda foi do Eric, não foi nem dele. Então, partida pavorosa aí, mano. É pra esquecer esse torneio 5 do Juan, né? Pelo amor de Deus, mano. Muito ruim esse jogo. 18-1, não tem muito o que dizer. Bom, próximo jogo, Juan e Eric versus Emanuel e Samuel, né? Sem o Samuel, só o Emanuel jogou, foi a disputa do terceiro lugar nesse dia. E eles venceram, né, mano? Acho que foi 8-2, se eu não me engano, o placar. Eu não lembro de cabeça agora não quanto foi. Mas se eu não me engano foi 8-2, o Emanuel foi presa fácil, né? Tava sem o seu parceiro, Samuel. Que não é lá essas coisas, mas com certeza se tivesse 2 contra 2 ele ia ajudar bastante. Mas, cara, falando do Juan, do jogo dele específico, aqui foi um jogo que ele jogou bem. Eu tenho que admitir, mano. O Juan do Velho Testamento aqui, eu vou colocar essa partida aqui no bom, tá? Não vou colocar no muito bom, porque ele tem performance melhor do que essa. Mas, cara, ele deu assistência pro Eric, fez 3 gols, se eu não me engano, nesse jogo aí. Contra o Emanuel sozinho também, né, mano? Tem que relevar isso, o cara tava só. Mas isso não tira o mérito do Juan, cara. Inclusive, foi uma grande assistência que ele deu ali pro Eric. Eu até elogiei na época ele aí, falando que passe do Juan, mas foi um belo passe mesmo, mano. Colocou o Emanuel no bolso, né? O Emanuel que foi uma presa fácil, como eu já disse. E foi uma boa performance, cara. Não foi brilhante, mas jogou bem. O cara deu assistência, fez gol. Eu não posso colocar no mediano esse jogo não, mano. O Juan não tem nada a ver com isso, com a expulsão do Samuel, tá? Ele e o Eric não tiveram nada a ver. Apesar de ter sofrido 18-1 do Marcos e do Andrew, ele foi lá e conseguiu ganhar o terceiro lugar ali, fazendo até um jogo bem agradável, cara. Pra época, né? Óbvio, pra época. Lembre-se disso, tá? Tô falando do Juan de 3 anos atrás, 3, 4 anos. É outro Juan, cara. E um jogo desse contra o Emanuel, que ele deu assistência, fez gol, pode ser considerado uma boa atuação. Nada mais do que isso, tá? Apenas boa fica aqui esse jogo do Juan e do Eric versus o Emanuel. Agora avançamos para o torneio 6, né? Polêmico torneio 6. Vou falar sobre ele melhor na tier list sobre torneios. Bom, falando do Juan, cara. Então, complicado ranquear esse daqui, bicho. Olha, até com 30 segundos, mano, de jogo, ele não tava fazendo uma partida tão ruim não, cara. Mas 9 minutos e meio foi um lixo. Um lixo de jogo de 9 minutos e meio, cara. 16-2 ele sofreu do Andrew. E não tinha o Eric, hein, nesse jogo. Não era em duplas. Ele estava sozinho, então o que aumenta ainda mais a responsabilidade dele. Tudo bem, cara, que o Andrew, ele é um baita jogador. Eu já cansei de elogiar o Andrew no grupo, nos vídeos que eu tenho a oportunidade de elogio ele. Mas, pô, cara, não dá. Pra te sofrer 18 gols, 16 gols, quer dizer quase o mesmo tanto que tu sofreu em duplas pro cara. 2 torneios depois. Quer dizer, um torneio, né? Não foi no seguinte, cara. Inacreditável como o Juan era fraco defensivamente nessa época. E tem mais, além de ele sofrer tudo isso de gol, 16-2. Até fez 2 gols, né? Que o Andrew meio que deixou um pouquinho, cara. Que foi gols assim, bem meia boca do Juan, tá? Vamos ser sinceros. Foi 16 gols e 10 deles pelo menos foi golaço, tá? Porque entrou na lista de top golaço. Então, mano, ele foi brutalmente molestado e com sobras aqui, tá? Então, cara, pra mim, mano, eu já coloco aqui no pior, porque eu acho que nenhuma partida que ele fizer, dessa daqui que eu vou ranquear, foi pior que essa daí não, mano, não tem. Sofreu 16 gols, tomou 8, 9 golaço, golaço mesmo, cara. De chapéu, gol de peito, de chaleira, de tudo, mano. Tudo que tu possa imaginar, o Juan tomou de gol aqui. É impressionante como ele tava frágil defensivamente e no ataque não existiu, né, mano? Foi brutalmente molestado de novo pelo papai, o Andrew. De novo, mano, brutalmente molestado. Só que agora sozinho. Isso que é o pior. Não tem nem desculpa de que o Eric jogou e atrapalhou, não.
O cara tava sozinho e tomou cada puta golaço, bicho, do Endrick. Não tem muito o que dizer não, foi a pior atuação da história do Juan, tá? Que ele não viu a cor da bola, mano, nesse jogo. Não tem outro jogo pior. Bom, cara, aqui é polêmico, tá, mano? Esse próximo aqui é polêmico, torneio 7. Felipe e Juan versus o André e o John. Semifinal 1, torneio 7, né? O penúltimo torneio que teve 8, mas não teve gravação. Quer dizer, a gravação foi perdida, né? Uma lost meet agora, infelizmente. Mas vamos pro que interessa, cara. Falando sobre o Juan aqui. Cara, é complicado porque ele chegou na final desse torneio. Ele passou da semifinal e chegou na final. Junto com o Felipe, né? Naquela confusão que teve lá, o Felipe acabou tendo que fazer dupla com o Juan. Cara, se tu for pegar só a performance dele, bicho, ele chegou na final, mas, pô, na moral, mano, pode goleiro no travinha, pode? Ainda mais em dupla, cara. O cara não apareceu no jogo, mano. Ele tava ali como um goleiro praticamente. Eu não sei que raios, que diabos que eu permiti uma coisa dessa acontecer na época. Ele fica literalmente em cima da linha do gol. Se vocês pegarem todo esse jogo aí, só aparece o Felipe com a bola correndo contra o John e o André o jogo inteiro. O Juan não apareceu, cara, no jogo. Ele fez um gol lá na frente, tá? Por causa desse um gol que ele fez aí, eu vou colocar ele no muito ruim. Só por causa disso, mano. Foi menos pior, que foi porque ele não apareceu muito. Não foi menos pior do que o jogo contra o Endrick e o Marcos. Mas mesmo assim, mano, não deixa de ser muito ruim a atuação dele, tá? Individual falando, tá? Porque o Felipe carregou ele nas costas esse torneio inteiro aí. Se não nem passar da semifinal, ele ia passar, com certeza. Bom, como jogador é um baita goleiro, né, no travinha. Inacreditável, mano. O cara ficou só na zaga mesmo, praticamente em cima da linha do gol e não apareceu pra jogo. Não tem como avaliar um cara que não aparece. Só vai ficar aqui porque fez um gol. Senão, cara, estaria no pior. Só não botei no pior porque o jogo que ele fez contra o Andrew, né, no individual, cara, não existe aquilo. Não existe. 16 gols, tomar cada puta golaço. Mas aqui, mano, o cara tava como um goleiro de um travinha. Não tem condições, mano. Não dá. Isso daí tava infringindo as regras ainda. E não aparecia pra jogo. O Felipe tava se matando ali, o coitado, sozinho, tendo que correr contra o André e o John. E o Juan ali atuando como um goleiro, praticamente, ali no travinha, né? Eu não vou nem ranquear isso daqui também não, tá? Não vou comentar muito não, cara. Outro jogo deplorável dele aqui foi a final. Ele e o Felipe contra o Denis e o Davi. Claramente ele sentiu essa final, tá? Eu ainda vou colocar aqui, mano. Deixa eu ver, cara. Com certeza vai ficar atrás do jogo contra o André e o John. Que pelo menos ali ele fez um gol, mesmo não aparecendo, né? Aqui ele não apareceu nada e ainda fez merda na zaga, mano. Como goleiro ainda conseguiu sofrer gol. Inacreditável, bicho. Deixa eu ver aqui, mano. Tô pensando bem porque esse outro jogo aqui dele contra o Marcos e o Andrew, que ele jogou junto com o Eric, pelo menos ele tentou alguma coisa, né? Pelo menos isso, não ficou muito em cima do gol ali. Até ficou algumas horas, mas não tanto. Não atuou como um goleiro, né, mano? Cara, na moral, bicho. Tá, sofreu 18 gols. 18-1 é muito humilhante, mas essa atuação aqui, cara, dele na final, cara, contra o Andrew e contra o Denis e o Davi, pra mim foi pior, mano. Porque além dele ficar em cima da linha do gol, ele ainda tomou gol. Com ele lá. Uns 3, 4 gols com ele lá, mano. Então não dá não, bicho. Pelo menos aqui, ele só ficou na frente esse daqui. Contra o Andrew e o Marcos. O 18-1 só ficou menos pior do que o jogo dele da final do torneio 7. Porque pelo menos ele tentou fazer alguma coisa. Tentou criar jogada, mesmo dando tudo errado, mas tentou alguma coisa. Aqui o cara realmente não criou nada. Ficou em cima da linha do gol. Ainda fez merda como goleiro, mano. Impressionante aqui, né? Desculpa eu ter exaltado aqui, mas cara, inacreditável, mano. Esses 4 jogos aqui do Juan, mano, era merecidamente ele tá ali na zona do gol mesmo, tá? Isso explica muito esses 4 jogos aqui. Mas esse daqui só não vai pro pior, mano, porque aquele jogo que ele fez no individual ali, ele tomou golaço mesmo ali pra entrar em top 50 na lista de golaço, mano. Até gol de peito ele tomou contra o Andrew. Por isso que esse daqui vai ficar aqui, tá? Mas esse é o segundo pior jogo da história do Juan, tá, mano? O cara atuou como goleiro e ainda fez merda. Conseguiu tomar gol de caneta sendo goleiro, no travinha. De 4 passos, 5 passos, hein, na época. E mesmo assim a bola ainda entrava. Lá ele. Mas, cara, é isso. Daqui é muito ruim. E finalmente terminamos nessa primeira fase do Juan aí.
Agora o negócio vai ficar um pouco melhor, cara. Pra ser bem justo com o nosso amigo Juan aí, o negócio vai ficar melhor, porque aqui já é 2025, tá? Todos esses jogos aqui. Aqui termina a primeira era do Juan. Só teve um jogo que a gente pode chamar de bom, contra o Emanuel sozinho, né? E o resto tudo de ruim pra baixo, inclusive o pior tá lá, né? Contra o Andrew. Bom, então vamos começar agora ranqueando os jogos de 2025, né? Gustavo versus Juan, mano. O jogo que seria o último da história acabou sendo o primeiro de muitos, né? Do retorno. Bom, cara, aqui nesse jogo, esse jogo terminou 7-4, se eu não me engano, tá? Já foi o Juan já bem mudado, realmente, cara. Mas o primeiro tempo dele não foi muito bom, tá? O primeiro tempo dele ele ficou... Até tentou buscar um pouco o jogo, mas o Gustavo foi muito mais lúcido do que ele aqui. Fez gol de certa maneira fácil nele aqui, ele tentou algumas coisas novas, mostrar que tinha melhorado um pouquinho. Até conseguiu, cara, no segundo tempo, equilibrar o jogo, tá? Eu achei que no segundo tempo ele equilibrou o jogo bastante. E conseguiu fazer 4 gols no Gustavo. Poderia ter tido uma sorte maior ali, o Gustavo tirou uma bola em cima da linha, cara. Mas eu admito que esse jogo dele foi bom jogo. Não foi maravilhoso, mas foi bom. Inclusive melhor do que o dele e o do Eric contra o Emanuel, tá? Bem melhor, porque aqui já era 1 contra 1, já tava mais equilibrado. E ele já mostrou já um futebol legal, cara. Que com deficiências, claro, né? Na defesa ainda continua sendo o calcanhar de Aquiles nesse jogo. Mas aqui ele mostrou um bom futebol, cara. Até principalmente no segundo tempo, tá? Não foi tão ruim, não. Eu vi boas valências ali do Juan jogando na casa do Gustavo. É isso que você tem que lembrar, tá? Que era na casa do seu adversário. Bom, esse daqui é poupa-tempo pra mim, tá, cara? Esse daqui é o melhor jogo. Vamos lá pro melhor. Ele mesmo. O famoso 8-1. O dia que o Juan se vingou bonito do Gustavo, cara. Sofreu apenas um gol e fez 8, hein? Na minha casa quem manda sou eu, cara. Isso que foi a frase desse dia específico aí. Cara, que partidaça, mano, do Juan. Olha, eu gostei demais dessa partida. Porque ele fez o simples, feijão com arroz. O Juan não tentou fazer dribles desconcertantes. Ele até tomou, cara, alguns dribles do Gustavo, que é normal. Eu acho o Gustavo mais habilidoso do que ele, assim, skill por skill, tá? Mas aqui ele foi bem cirúrgico, cara, aqui. O Juan ele jogou muito bem essa partida defensivamente. Anulou as principais jogadas do Gustavo, que também tava com uma preguiça, hein, cara? Tava com uma preguiça depois de fazer aquele golaço, hein, Gustavo? Mas enfim, deixa pro vídeo do Gustavo pra falar sobre ele. Aqui é sobre o Juan. E, cara, ele fez um golaço aí que foi entrou até no top 20 dos melhores gols, né? Foi o 6º colocado ou foi o 8º, parece. Muito bom, cara, a partida do Juan. Aí ele tava realmente com sangue nos olhos nesse dia. Ele realmente jogou um grande futebol, cara. 8-1, lavou a alma de todas as derrotas que ele tinha pro Gustavo. E mostrou que na casa dele, pelo menos naquele dia, né? Quem mandou foi ele, cara. Parabéns aí, Juan, por esse jogo. Sem dúvida, cara, foi o teu melhor jogo de todos os teus 12 jogos que eu tô ranqueando aqui, mano. Deu um drible ali, cara. Uma jogada muito legal do Juan ali que ele fez. Foi no corpo, ganhando do Gustavo. E ele não ficou assim com um negócio de ficar fazendo muita firula, sabe? O que o Gustavo mais fez nessa partida foi firula. Algumas até bonitas. Mas foi pouco objetivo. O que não faltou pro Juan. Parabéns pela objetividade. O Juan mostrou nesse jogo como se faz um feijão com arroz do mais perfeito possível. Feijão com arroz que ele podia fazer, ele fez. 8-1 sem sombra de dúvida. Baita partida do Juan, cara. O melhor jogo dele pra mim. Não tem dúvida sobre isso, tá? Nenhum jogo dele repetiu esse 8-1 não. Mas tem um que chegou bem perto. E é dele que vamos falar agora. Juan Pablo versus Davi Nascimento. 5-3, o Juan perde para o Davi. Mas joga muito bem, cara. Por incrível que pareça, dá muito bom esse jogo. Eu vou colocar aqui na parte de muito bom, cara. Baita primeiro tempo do Juan, cara. Ele começou na frente do Davi. Fez um golaço surpreendendo o Davi. Que o Davi também não estava nos seus melhores dias. Muito por causa do Juan, que anulou as principais jogadas do Davi, cara. Teve um erro ou outro ali, como ele caiu na isca, né, do Davi, que ficou com a bola ali perto do escanteio, que era para aproveitar o que ele tem de melhor, a sua velocidade, né? Foi aí que o Juan perdeu, cara. Um detalhe, tá? Porque ele poderia empatar esse jogo. A gente poderia estar tranquilamente falando aqui de um empate ou até talvez de uma vitória do Juan.
por um placar magro, pela forma como ele se comportou bem defensivamente. Esse só não vai ficar na frente do jogo contra o Gustavo, porque, pô, foi 8-1, né, galera? 8-1 aí não tem como dizer que não foi o melhor, né? Mas esse daqui, pra mim, foi o segundo melhor jogo, cara, do Juan. E baita primeiro tempo, tá, mano? Belo primeiro tempo mesmo. O segundo tempo também foi bom do Juan. Mas principalmente o primeiro tempo dele foi coisa de cinema, cara. Tá certo que ele tomou 2 gols em 30 segundos. Terminou 2-1 pro Davi. Foi um balde de água fria, mano. Mas se ele leva o primeiro tempo ganhando de 1-0 ou até empatando, no pior dos casos, o Davi empatando 1-1 com ele, eu acho que ele poderia muito bem ter arrancado uma vitória heróica, cara, contra o Davi. Isso foi logo depois do 8-1, né? Ele tava embalado nessa semana aí. Mas foi um baita jogo, cara. O Davi, ele é bem melhor do que o Juan, né? Tá no nível acima, mas o Juan enfrentou de igual para igual o Davi, cara. É isso que eu curti no Juan nesse jogo. É que ele enfrentou o Davi de peito aberto. Não se escondeu, não ficou só na defesa, sabe? Teve uma hora que ele ficou mais defensivo, sim, mas é que ele já tinha feito gol. Aí quem ficou com a bola é o Davi, o que é normal. O cara mais técnico ficar com a bola. Mas ele ia lá, espetava lá, fazia os seus contra-ataques, chutava na trave. Então, cara, teve uma hora que o Davi, ele ficou 1 minuto e meio com a bola e o Juan pegou a bola, saiu no contra-ataque e estou na trave. Ia ser um baita golaço de contra-ataque, mano. Essa é uma baita partida do Juan que só faltou a vitória, mano. Foi uma derrota, mas com sabor de empate ou até vitória, se ele preferir, mano. Foi um baita jogo, tem muita coisa boa pra tirar desse jogo aqui, mano. Claro que teve os erros, né? Porque ele perdeu de 5-3, é claro. Caiu 2 vezes na mesma cilada do Davi ali. Mas, cara, ele já tinha evoluído muito, mano, nesse jogo aqui. Pelo amor de Deus, hein? Comparado àquele Juan antigo, esse daqui golearia o antigo. Baita jogo, Juan, mesmo com a derrota, meu amigo. Tu tem que se orgulhar desse teu jogo que tu fez contra o Davi. Foi um baita jogo. Talvez teremos a revanche deles, tá? Tem que ver aí se o Davi vai querer a revanche, que o Juan tinha desafiado, né? Vamos ver se eles vão refazer essa revanche aí. Mas, segundo melhor jogo dele pra mim, tá? Nenhum outro jogo vai barrar esse, não. Bom, vamos lá. O próximo jogo dele depois desse foi contra o Brás. Cara, contra o Brás, mano, é complicado ranquear esse jogo aqui, porque o Brás, ele é um adulto, né, cara? O cara já de maior, então sempre tem que relevar, cara. Mas, mano, vou falar a real aqui. Eu acho que eu vou ser um pouco polêmico aqui, tá? Mas pra mim ele fez um bom jogo contra o Brás. Dada toda a superioridade do Brás, ele foi bem superior, o Brás, ao Juan, claro, né, mano? Mas ele fez um jogo bom. Bom pra mim. Conseguiu anular ali o Brás. Terminou o primeiro tempo empatado, tá? Só pra vocês terem ideia. Primeiro tempo ele terminou perdendo contra o Davi. E contra o Brás ele terminou empatado com o Brás, cara. Claro, o Brás, ele tem esse problema de cansar rápido, né? Eu acho que ele até subestimou um pouco o Juan. Mas principalmente pelo primeiro tempo do Juan, eu vou colocar essa partida aqui no boa. Achei um bom jogo do Juan. Não se intimidou contra o Brás, tentou jogar. No segundo tempo prevaleceu nessa superioridade do Brás, mas não foi uma goleada não, tá, do Brás. Se eu não me engano foi 7-5 ou 7-4, foi por aí, cara. Mas eu gostei, cara, da partida do Juan, principalmente no primeiro tempo. Não vai ficar muito bom, porque teve algumas coisas aí que ele errou, que poderia não ter errado, que ele não errou contra o Davi, tá? Ele poderia ter chutado mais pra frente, assim, sabe? Ter chutado pra fora algumas bolas aí, tentou driblar o Brás. Eu acho que algumas tomadas de decisão foi errada, mas isso não apaga o jogo bom que ele fez, cara. Inclusive, pra mim, foi até melhor que o jogo dele contra o Gustavo. Pô, esse do Emanuel aqui, deixa eu botar aqui atrás, porque ele tava sozinho, né, o Emanuel contra o Juan e o Eric, então aí tem uma certa vantagem, eu não posso negar. O do Gustavo contra ele jogou menos melhor pra mim. E o do Brás, ele ficou indo bom aqui na frente desses, tá? Pra mim foi um bom jogo, dada a superioridade do Brás e do Juan ter jogado contra um adulto, cara. O melhor foi ele não ter se intimidado contra o Brás. Até quando deu pra jogar, foi um jogo equilibrado até onde deu pro Juan. Essa é a sensação que passa. Bom, aqui, cara, aqui já não foi um bom jogo, tá? Da nova era do Juan aqui, esse daqui foi um dos piores, eu achei, cara. Contra o Denis. Ele foi molestado pelo Denis, né, mano? Primeiro tempo ele tentou jogar, fez algumas jogadas contra o Denis ali. Ele não tava no bom dia nesse dia, tá? Não tava no bom dia.
Mas acho que é muito pesado, cara, colocar no ruim. Porque, pô, tu tá enfrentando o Denis, cara. O Denis, que já era bom naquela época, né? Um dos melhores jogadores na época do LP. Melhorou com o tempo e o Juan tentou jogar. Fica isso, cara. Tentou jogar. Foi bem mediano, tá? Esse jogo aqui. O primeiro tempo, eu acho que ele até tentou ali equilibrar um pouco as forças com o Denis. Apesar de não ter feito gol, eu achei que ele conseguiu bloquear algumas jogadas do Denis e tal. O segundo tempo dele foi fraco, tá? Foi fraco. Não foi fraco igual o primeiro tempo do jogo contra o Gustavo de 2025, primeiro jogo, tá? Mas foi fraco, cara. Uma partida assim mediana pelo primeiro tempo dele, tá? Pelo primeiro tempo dele, eu achei que ele jogou... bonzinho, tá? No primeiro tempo. Aí no segundo tempo foi ruim. Eu acho justo colocar no mediano, cara. Não é um Juan horroroso, não. Não, a partida dele foi desastrosa, assim, 2025 igual antigamente, não, tá? Então acho que cabe um mediano aqui, porque era contra o Denis. O Juan tentou uns dribles no começo, não deu certo. Mas foi mediano, cara, essa partida aqui. Não foi nem tão boa, nem tão ruim. Fica ali na média, nota 5,5 ali, vai. Agora esse daqui, esse é polêmico, cara. O último amistoso do Juan até o momento, né? Ele tem amistoso marcado contra o Gustavo, né? Nesse domingo agora, primeiro amistoso com o goleiro, né? O X1 com o goleiro. Aí depois ele enfrenta o Andrew. Caraca, bicho. É o reencontro, mano. Não tem boa lembrança não, hein? Será dessa vez que ganha? Vamos ver. Bom, mas aqui, né, voltando ao vídeo agora, esse é o último amistoso do Juan em 2025, o último até o momento, né? Cara, era pra ser em campo neutro esse jogo. Era pra ser em campo neutro, a gente tentou lá, deu toda aquela polêmica que o campinho que a gente tava indo lá tava cheio de gente, mas enfim, né? O primeiro tempo dele foi horroroso, tá? Só isso que eu digo, cara. Foi o pior primeiro tempo que eu vi, porque o jogo foi transferido depois pra casa do Gustavo. O Gustavo sempre teve vantagem contra o Juan na casa dele, na sua própria casa, né? Mas mesmo assim, cara, eu acho que esse foi o pior primeiro tempo, mano. Pode pegar o jogo aí, foi o último amistoso do Juan. Gustavo vs Juan 3, tá escrito assim. Amistoso 3. Cara, 3 minutos de jogo, o Juan não pegou na bola, mano. A primeira vez que ele finalizou na partida foi com 3 minutos. Vocês sabem como é que é 2 tempos de 5 minutos. Então ele ficou 3 minutos inteiros assistindo o Gustavo jogar no primeiro tempo. E o Gustavo fez o que quis com o Juan, cara. Fez o que quis, o Juan não apertava na saída de bola. Até eu, né, que tenho que ser imparcial, fiquei incomodado na narração desse jogo com esse primeiro tempo horroroso que ele fez, cara. Deixando o Gustavo jogar, o Gustavo saiu com 3-0, poderia ter sido 4, 5, teve bola na trave. O Juan no primeiro tempo assistiu o Gustavo jogar, cara. Eu não sei o que se passou com o Juan nesse dia aí, se foi a mudança de campo, que do neutro foi pra casa do Gustavo, aí abalou um pouco ele, não sei, cara. Sei que o primeiro tempo ele assistiu, literalmente assistiu o Gustavo jogar. A primeira vez que ele foi finalizar foi com 4 minutos, 3 e alguma coisa, quase 4 minutos, cara. Não pode ficar todo esse tempo sem finalizar contra o seu maior rival. Dito isso, o Gustavo fez mais um gol no segundo tempo. Aí sim, o Juan jogou muito no segundo tempo desse jogo, tá? Não foi pique 8-1, mas foi uma boa partida assim, pique contra o Braz, vamos dizer assim. Cara, o segundo tempo dele foi muito bom, tá? Se pegasse só o segundo tempo, o jogo ia terminar então 3-1 pro Juan, não ia? Mas o primeiro tempo dele foi tão horroroso, cara, que eu não consigo colocar essa partida aqui no muito boa, nem no boa. Pelo primeiro tempo pavoroso que ele fez, desastroso, que eu nunca mais tinha visto, cara. O Juan jogar tão mal e preguiçoso como ele jogou esse primeiro tempo, com preguiça, não querendo marcar o cara a pressão, deixando o cara jogar, assistindo. Só pelo segundo tempo, vai ficar no mediano, tá? Nessa tier list aqui. Foi melhor um pouquinho. Foi melhor que o jogo contra o Denis. Foi melhor. Pelo segundo tempo. Mas o primeiro tempo, cara, ele tem que pegar esse primeiro tempo desse jogo contra o Gustavo, assistir e refletir, cara. Que ele não pode de jeito nenhum ficar olhando só o Gustavo jogar, porque senão ele vai tomar sacola, mano. Vai acontecer isso domingo. Se ele só ficar um tempo inteiro assistindo com preguiça de marcar o Gustavo vai fazer 2, 3 gols nele de novo. Aí quando ele tentou buscar, né, já era muito tarde. Infelizmente pra ele. Mas segundo tempo muito bom, tá? Um dos melhores segundo tempo que eu já vi do Juan, cara. Ele jogou muita bola mesmo.
colocando o Gustavo contra as cordas no seu próprio campo. Não respeitou o Gustavo na casa dele. Assim tem que ser, porque ele tem bola para ganhar do Gustavo, Juan. Mesmo se for na casa dele, na casa do Gustavo, ele tem bola, cara, para ganhar. Tem essa não. Mas pelo primeiro tempo dele pavoroso, vai ficar em mediano mais na frente do jogo contra o Denis. Porque aqui ele jogou muito, cara, o segundo tempo. Mas não merece ficar no bom, tá? Os 5 primeiros minutos dele foi muito ruim, cara. Podem pegar pra vocês verem aí os 5 primeiros minutos do Juan. Ele saiu o primeiro tempo sem fazer gol também, tá? Bom, então é isso, galera. Deixa eu colocar aqui, peraí, modo de apresentação. Eu acho que é aqui. Ixi, saiu. Bom, mas enfim, né? Vocês viram lá como ficou a tier list. Bom, consertei o erro aí, galera. Tinha dado erro aqui, mas eu já baixei a imagem. Está aqui para vocês visualizarem agora em tela cheia. Vamos lá. Está aqui então, está completa a tier list do nosso amigo Juan Pablo. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu dar um zoom aqui, pronto. Tá aqui, ó. O melhor, então, na tier list foi o jogo dele contra o Gustavo. 8-1 foi o melhor. Muito bom o jogo contra o Davi, 2025, né? 2025 aqui também, no bom, ficou o jogo contra o Braz, achei bom. Aí, abaixo dele vem do lado, né? O jogo contra o Gustavo, primeiro amistoso de 2025, tá? Gustavo versus Juan 1. Aí depois ficou o jogo dele e do Eric contra o Emanuel, sem o Samuel. Também ficou no bom, o último do bom. No mediano, ficou ele contra o Gustavo. Primeiro tempo horroroso, hein? No amistoso 3, tá? O último amistoso que ele disputou até o momento. Aí também ficou do lado dele outro jogo ruim que ele fez. Eu deixei no mediano porque era contra o Denis, né? Em 2025. Aí no ruim foi o jogo contra o Tyson, não tem dúvida, aí foi ruim mesmo. Agora vem os piores, né? Muito ruim ali. Torneio 7, que ele jogou como um goleiro contra o John e o André. Só ficou nisso daí um pouco na frente porque fez um gol pelo menos. Ali ele não apareceu, né, nesse jogo outro aí, ó. Ah não, esse foi 18-1. Contra o Andrew e o Marcos, não tem muito o que dizer, né, cara. 18-1, meu Deus. Aí o outro jogo que ele não apareceu, a final foi muito grande pra ele. Foi exatamente isso, a final foi muito grande. Ele e o Felipe versus o Andrew, quer dizer o Davi e o Denis, né? A final do torneio 7 ficou muito ruim. E o pior, sem dúvida, 16-2 que ele sofreu para o Andrew no torneio 6, né, cara? Pelo menos 9 golaços, tá? 9 ou 10 golaços por aí. Até de peito o cara tomou gol. Não tem como, mano. O pior. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. A próxima tier list é a do Gustavo Cardoso, tá? Se preparem aí, principalmente o Gustavo. Você será ranqueado agora, Gustavo, no próximo vídeo. E eu voltarei com vocês para o próximo vídeo para falar sobre o pré-jogo dos 3 amistosos que teremos no Ileia nesse domingo, tá? Vejo vocês na sexta ou no sábado será lançado um novo vídeo. Espero que tenham gostado, se inscreva, compartilhe para os amigos e é isso, tropa. Até a próxima, tchau!